Olá meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou o Ismael Oliveira, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade aqui no nosso canal. O vídeo de hoje eu gostaria de fazer para vocês um react. Trouxe aqui o vídeo do Vinícius César. Novamente ele está falando sobre ateísmo e eu gostaria de analisar os argumentos aqui que são expostos aqui pelo Vinícius César. E vamos analisar, vamos ver se faz sentido essas críticas que ele tem feito no seu canal. E vamos abordar isso de maneira bem honesta. Eu não tenho nada contra ele como pessoa, mas se ele tiver algum argumento aqui que eu veja que tem alguma falha, eu vou tentar rebater esses argumentos dele. Vamos dar o play aqui no vídeo dele e quando eu achar irrelevante eu vou parar para a gente comentar um pouquinho a respeito. Ateísmo. O saco de batatas furado da filosofia, o eterno apêndice da religião. Eu vou deixar essa informação comprimida em um vídeo curto e não em uma live, porque vai sempre se repetir isso, né? Eu faço uma proposta de vídeo, alguns canais ateus me respondem, eu faço análise dessa resposta, aí não se dão por vencidos, claro, e fazem análise da análise e fica aquela briga de egos. Isso é bem comum, né, Vinícius? Você vai trazer o seu ponto de vista, vai trazer algum argumento que você acha que é válido. Os ateus vão trazer argumentos para tentar rebater o que você falou, cara. É simples, é uma discussão filosófica. Dificilmente um problema filosófico vai ter uma resposta que tenha 100% de consenso. Você pode trazer alguns argumentos que você acha bom, mas a gente pode analisar seus argumentos e ver algumas falhas, assim como você pode fazer alguns argumentos também contra a nossa visão. Isso é normal. E a questão de ego, eu penso que a questão de ego tem em todos os locais, depende da pessoa. Eu penso até que você, Vinícius, tenha um ego gigantesco, cara. Quem acompanha você, quem já viu suas lives, facilmente constata como você tem o ego inflado. Não que isso seja algo ruim, é apenas a minha visão que eu penso, né? É algo que eu consigo ver em você. Bom, pessoal, isso aqui é para resumir tudo, tá? Um ponto final nisso tudo aí, é tudo que eu tenho para dizer sobre essa questão ateísta. Tá? Já fiz parte desse movimento, 5 anos ali militando, me decepcionei bastante, não só pela proposta filosófica, que depois eu vi os seus erros, né? Enfim, não tem como manter. E eu acho que isso é uma prerrogativa racional de quem pensa mudar de ideia e expor por que mudou de ideia. É que nem eu falo e eles fingem que não entendem. Chegando ao ateísmo é ponto final, não tem mais para onde ir, eles fingem que não entendem isso. É como se os ateus defendessem essa ideia. Você percebe que é claramente um espantalho. Eu não conheço nenhum ateu que afirma que o ateísmo é o máximo que você intelectualmente pode chegar. Eu penso até que o ateísmo, para mim, foi o começo. Foi chegando ao ateísmo que eu me interessei por outras áreas da vida, outras áreas filosóficas, mas eu não conheço pelo menos nenhum ateu ou alguém que defenda que o ateísmo é o ponto final, né? Será que o Vinícius César defende que o agnosticismo é o ponto máximo que se pode chegar? De forma sacana mesmo, ou burra, né? Sei lá. Porque assim, eles tratam os dissidentes, os tidos. Porque assim, uma coisa é você dizer que é ex-ateu e nunca ter provado isso, nunca ter provado que fez parte. Mas vocês sabem que eu fui, né? Que eu fiz a militância. Tá tudo registrado aí. Tem gente que baixou os vídeos, tem até hoje. E eles mesmos vinham no meu canal cheirar aí a minha bunda, né? E beber da minha fonte, comer no meu prato. Né? Pagavam superchat e ficavam até me bajulando. Muitos deles que dizem hoje que eu nunca... Em partes aqui ele tem razão. Realmente eu cansei de ver ateus financiando o Vinícius César. Pessoas que faziam, era superchat, doava, realmente ajudavam ele com muito dinheiro. Eu tenho a minha visão, né? Acho que todo mundo aqui que me conhece sabe da minha visão a respeito
o que eu penso de pessoas, de ateus que pedem Pix, ficam pedindo Pix aí a toda maneira, a todo momento, e ainda mais quando eles não apresentam o que fizeram com o Pix. Porque se você tem um projeto para comprar um microfone, melhorar ali, comprar um computador, e você pede uma ajuda, pelo menos você está justificando para que você quer aquele dinheiro. E quando você finalmente consegue comprar o bem que você almejava ali com a ajuda dos seus inscritos, você apresenta ali para as pessoas uma prestação de contas. Acho que isso é bem honesto. E eu penso até que muito dessa briga que já teve dele aí com outros ateus é que esse Pix que ele ganhou, esse dinheiro que ele ganhava, acabou que trouxe esse problema, né? Porque conforme o Vinícius foi defendendo outras ideias, foi mudando, não só do ateísmo, foi abordando outros assuntos aí polêmicos, alguns inscritos, alguns seguidores começaram a não seguir mais ele. Mas aí você tem que fazer uma análise sua também, ô Vinícius. Será que você também não mereceu? Será que você não tratou os seus inscritos de forma rude, de forma arrogante, como eu já vi várias vezes? Então, cara, você também tem que pôr a mão na consciência e fazer uma autoanálise sua também. Será que você também mereceu ou não mereceu o que aconteceu? Cara, é algo que você tem que parar para pensar também. E a respeito de se decepcionar com o ateísmo, né? Eu acho que você foi ingênuo, você achar que no relacionamento humano, né, não vai ter esse tipo de coisa. Não é porque as pessoas não têm mais crenças religiosas que as pessoas são boazinhas, são exemplos, cara. Vai ter canalhas em todas as áreas da vida, vai ter pessoas mau caráter no ateísmo, vai ter pessoas mau caráter também na religião, cara. Então, você foi ingênuo de achar que porque estava no meio de pessoas que não tinham crença em Deus, você estaria no meio de pessoas melhores. Isso, cara, não é a realidade. Então, se você foi ingênuo e se decepcionou com o ateísmo, ou melhor, com os ateus, aí é um problema seu, foi ingenuidade da sua parte. Eu fui ateu de verdade. Então, quer dizer, isso é um tratamento de seita, é um tratamento de máfia, né? É tentar descredenciar, né, aquela pessoa perante o público, para dizer, não, ele está falando isso aí porque ele nunca foi de verdade. É o mesmo papo daqueles que eles criticam, né, o crente fanático. Essa questão aí fica bem claro que não são todos os ateus que defendem que não possa ter ex-ateu. Eu penso que sim, você pode ter sido um ex-ateu sim, porque de fato não tem como você verificar se a pessoa foi ateu ou não, você vai ter apenas que confiar na palavra dessa pessoa. E como a gente não tem como verificar, cabe a gente confiar ou não na palavra. Então eu penso que como você fez um trabalho a respeito de ateísmo, desconstruindo religião, fazendo críticas a religiões, pelo menos nesse quesito você tem sim como argumentar que um dia você foi ateu, e para mim não faz diferença se você foi ateu ou não. Vamos ver o argumento que você vai trazer contra essa ideia, contra a posição do ateísmo. Se for bom e você me convencer, eu mudo aqui no próprio vídeo. Cara, você realmente me convenceu que o ateísmo é algo que é infundado e que é mais racional eu deixar de ser ateu. Se você conseguir fazer isso, eu vou ser honesto para admitir, cara, o Vinícius César ele tem um argumento bom, mas até o momento você ainda não trouxe esses argumentos que eu acho que são satisfatórios. Não. Saímos da igreja porque, enfim, saímos, aí bota lá um argumento, o cara vai falar, não, você só saiu porque você não teve um encontro com Deus de verdade, você não teve o Espírito Santo de verdade, né? Então é a eterna falácia do escocês. Então aí começa a ficar muito difícil qualquer tipo de argumentação válida, de debate saudável, né? Então vocês sabem que eu fui praticante disso. O que eu mais vi foram ateus com problemas psicológicos gravíssimos, problemas de caráter gravíssimos, até problemas cognitivos também, tá? Então, mas eles se acham os tais, né? Eles se acham os fodas, é igual um niilista. Aqui você percebe que ele coloca todo mundo numa caixa, né? Se você for ateu, obrigatoriamente você tem que se achar mais inteligente que o próximo, ou de que um religioso. Ele engloba também a visão niilista também da coisa. Se você é niilista, ateu, logo você se acha superior, se acha melhor. Então você vê que
ele coloca aqui todo mundo numa caixa e cria um espantalho, né? Ele cria um ateu da maneira que ele quer, para ele bater nesse ateu que ele acabou de criar. E pessoal aí niilista, misantropo de rede social, né? Se acha foda, se acha o último biscoito do pacote, eles acham que chegou ao niilismo, que chegou ao ateísmo, então eles são o suprassumo da filosofia, que eles são a nata da sociedade. Essa que é a realidade, eles se acham os fodões, mas na prática eu provei que esses caras não são nada daquilo que falam, daquilo que bancam, né? Na prática é tudo diferente, igual acontece com o religioso. Né? Uma coisa ali é ficar garganteando o que tem no livro sagrado, os milagres, mas ninguém vai lá praticar Mateus 10:8. Essa aqui é a realidade, né? Essa aqui é a realidade. Então isso serve para as outras filosofias, para os outros pacotes também. Por isso que aqui a gente não pertence a nenhum pacote, não representa nenhum grupo. Quando ele vai fazer uma crítica ao ateísmo, ele coloca todo mundo no pacote. Mas aí ele automaticamente ele diz que ele não está num pacote. Então você coloca todo mundo no pacote e quando é você sai do pacote, porque você é aquela falácia, né, da alegação especial, né? Tipo, vale para todo mundo, mas para mim eu estou à parte, porque eu não quero ser criticado também. Então, para você se isenta, né? Você sai aqui do pacote e coloca todo mundo no pacote. Só você que não está no pacote. O restante, todos nós, todos os ateus, em ser ateu você já pertence a um pacote e tem que acreditar nessas pautas que esse suposto pacote que você criou defende. Então, é bem isso. Então o que eu tenho para falar é ponto final aqui sobre isso, tá? Porque eu não vou ficar dando palco para chimpanzé ficar dançando e para esses ateus aí ficarem com dor de cotovelo e não são capazes de fazer uma meia-culpa, não são capazes de apontar, porra, isso aqui você tá certo. Não são capazes, é uma briga de vaidades, é um fla-flu, e então esquece. Então tudo que eu tenho para dizer está comprimido nesse vídeo aqui, tá? Em relação a esse assunto, tá certo? Então, sair fora disso aí, pelo ponto de vista comportamental, tá? E também pelo ponto de vista filosófico, tá? Eu prefiro ficar como agnóstico mesmo, no agnosticismo, que eu acho que é a posição mais sensata que eu vejo aí, que eu enxergo, tá? Então, para você ver, para resumir aqui em 4 etapas, para finalizar aqui com esse vídeo, são as 4 etapas, são as 4 bases da minha argumentação do porquê que eu digo para todo mundo que nenhum ateu deveria ser ateu e sim agnóstico, se for o caso. Se ele defende a posição do agnosticismo, ele não tem como saber se Deus existe ou não. Então, a partir do momento que ele fala que o ateísmo não é uma boa posição, se você é um agnóstico e você é honesto, você também não tem como falar que o ateísmo está errado, porque senão você estaria usando a fé. Eu tenho fé que há Deus, eu tenho fé que possa haver uma divindade e logo a posição do ateu está errada. Se você é um agnóstico, no mínimo você deveria suspender o juízo tanto quanto a possibilidade da existência de uma divindade ou não. A partir do momento que você pega e coloca o ateísmo em evidência, né? Coloca o ateísmo em evidência e afirma que a gente não deve ser ateu, você está comprando um lado. Você não está mais sendo isento. Você deixou de ter um caminho de suspender o juízo e está fazendo um juízo de valor. Você faz um juízo de valor que não vale a pena ser ateu. A partir do momento que você faz isso, a sua posição como agnóstico fica meio complicado para defender. Ou não, Vinícius? Isso não seria uma contradição da sua parte? Se você é agnóstico, você não pode falar que existe Deus, porque você realmente não tem como compreender isso, e também não tem como falar que não existe. Então você deveria suspender o juízo a respeito dessa discussão. A partir do momento que você acusa o ateísmo, você não está mais sendo isento, você não está mais suspendendo o juízo. Você já criou um juízo de valor a respeito disso. Né? E que essa filosofia é completamente manca e completamente dependente daquilo que ele critica, daquilo que a filosofia critica, ou seja, a religião. Complementando, o ateísmo é o lado diferente da mesma moeda da religião. Tá? E essas são as 4 bases, preste atenção. Primeira base, sem provas, sem julgamento. Fim de papo, correto? Isso aí é uma argumentação racional.
Beleza, concordo com você, ô Vinícius. Sem prova, sem julgamento. Você tem provas que o ateísmo é errado? Ou melhor, é irracional você ser um ateu? Você tem prova que existe uma divindade? Se você analisar, principalmente os deuses revelados, esses deuses que têm religiões, a esses deuses você pode simplesmente fazer críticas, porque são deuses que têm modus operantes, têm livros, têm sacerdotes, têm todo um tipo de narrativas que descreve esses deuses com suas características que foram atribuídas. E a esses deuses você consegue sim fazer críticas bem racionais e críticas que vão desconstruir a ideia desses deuses. Agora, se você fala para mim que o Deus que você está se referindo é uma ideia deísta, é um Deus que é transcendente, que criou o universo, ou pelo menos deu o start em tudo que tem aqui, que é um Deus que criou e não se mostra. Pronto, essa ideia é bem racional você dizer agnóstico. Você pode ser ateu e também ser agnóstico sem ter contradição nenhuma nisso. O meu amigo Vinícius César, ele sabe que disso. Ele não quer falar, ou porque ele tem os motivos dele para tentar fazer as críticas. Você pode ser ateu e ser agnóstico sem problema nenhum. A deuses revelados, você tem a oposição do ateísmo, você não acredita nesses deuses. Há outras ideias de deuses, deuses filosóficos, deuses que não tem como você fazer uma análise, porque são deuses que não têm um modo operante, não tem sacerdotes para descrever como esse deus é, ou como ele age, ou quais são as características que esse deus tem. A essa ideia você pode simplesmente falar que você é agnóstico. Simples assim, você não vai estar sendo contraditório com nada e você continua sendo bem racional na sua posição. Que eles alardeiam tanto que são racionais, né? São defensores da ciência, se acham os paladinos da ciência, né? Eu sou ateu, logo eu tenho que ser pró-ciência. Isso aqui é mais um espantalho que ele cria, né? Ele coloca os ateus também nessa caixa de defender ciência a qualquer custo e cegamente. Então ele faz isso, ele cria um ateu que tem esse estereotipo, né? Sei lá, ele cria esse ateu que ele mesmo criou na cabeça dele, que é um ateu que defende a ciência de olho fechado, cegamente, a mesma fé que um cristão tem quando ele acredita na Bíblia, cegamente, sem evidências, ele atribui para o ateu quando o ateu acredita na ciência, mas dificilmente você vai encontrar um ateu dessa forma. Mas é contraditório com o ateísmo? Você pode falar, não, é irracional sobre um determinado ótica, é irracional. Mas mesmo esse ateu que acredita cegamente na ciência, ele não se contradiz quando o quesito é ateísmo. Ele pode acreditar até em fantasma e ser ateu, e isso não vai trazer algo contraditório com a ideia do ateísmo, Vinícius. Isso é bem simples de entender, cara. Agora, você pegar e dizer que todos os ateus têm essa fé cega na ciência, que você quer utilizar a fé para dizer assim, o ateu ele critica muito os religiosos porque eles usam fé, e o ateu também usa fé, né? Como se fosse um desmérito para o ateu. Mas todos nós temos crenças que são baseadas em pressupostos. Todos nós, inclusive os ateus. Eu tenho várias crenças que não passam de crenças. Agora, sim, tem alguns fundamentos? Tem. Por exemplo, eu não sei que amanhã o sol vai nascer. Eu não tenho como saber disso. Agora, eu tenho uma crença que vai acontecer. Baseada em quê? Em probabilidades, no que eu vivi. E tudo que eu vivi, eu já tenho quase 40 anos, e todos os dias o sol nasceu. Com base em estatísticas, eu posso acreditar que o sol vai nascer. É uma crença que eu tenho. Então quer dizer que um ateu ele pode ter crenças, inclusive crenças com fundamentos, até crenças sem fundamentos nenhum, e mesmo assim ele pode continuar sendo ateu. Agora, na minha opinião, o que contradiz, assim, pelo menos uma parte do ateísmo, é aquela crença na inexistência. Quando é o ateu que afirma categoricamente que Deus não existe. Aí sim, você está acreditando na inexistência de Deus, porque você, de fato, não tem como provar que esse Deus existe ou não, cara. Então, é mais uma crença sua na inexistência de Deus, que não é o meu caso. Eu nunca afirmei que deuses não existem. Eu apenas afirmo que não tem evidências e por isso eu rejeito essa ideia, principalmente os deuses revelados.
E os deuses que são visões filosóficas, esses deuses, o agnosticismo, a posição do agnóstico, para mim, tá bom. Eu apenas, nesse quesito, eu apenas suspendo o juízo. Não vou dizer que sim nem que não. No sentido mais fanático e burro possível, né? Daquilo que realmente está destruindo a ciência, que é blindar ela de críticas, que é blindar cientistas e atitudes políticas em nome da ciência, enfim, isso que essa rapaziada toda faz aí. Então, primeiro conceito, sem provas, sem julgamento, correto? Aí eu pergunto, existe prova da não existência dos deuses, do mundo espiritual? Claro que não. Claro que não, e muitos até argumentam que é impossível se provar a inexistência de alguma coisa. Então, logo, se é impossível provar a inexistência, logo não tem prova de inexistência. Logo, não tendo prova de inexistência, evite julgamento, ou seja, seja agnóstico. É simples assim, e não ateu. Novamente, né, ele se diz agnóstico, mas quando o quesito é ateísmo, ele nem tem provas, mas ele faz o julgamento. Né? Isso eu estou citando um exemplo. Né? Obviamente que você pode até ir para um deísmo, alguma coisa nesse degradê. Ele está aqui sugerindo que a pessoa pode ir para o deísmo, mas aí ele vai ter que ter crença, né? Sem provas, como é que ele vai... Sem provas, sem evidências, como que ele vai tomar partido, Vinícius? Você tem que se decidir, cara. Se você sugere para as pessoas ir para um deísmo e diz que não pode ir para o ateísmo, você também está tendo fé. Você tem fé na existência de algum Deus, cara. Então, você não pode criticar um ateu. Se você é agnóstico, você não deveria nem sugerir as pessoas a irem para deísmo nenhum. Você poderia falar, não, existe uma possibilidade de Deus existir? Até que pode ser que exista. Também há a possibilidade de Deus não existir. Ou você suspende totalmente o juízo, não entra nesse mérito. Pô, eu não tenho capacidade de analisar a realidade, de conhecer a realidade, logo eu prefiro suspender o meu juízo aqui, né? Então eu vou ficar quieto. E não é o que você faz, você automaticamente toma partido. Você tomou partido para decretar que o ateísmo é algo que não faz sentido e toma partido para dizer que a pessoa pode ir para o deísmo. Né? Então acabou tomando partido. Se você fosse honesto intelectualmente, você já perceberia que há falhas aqui no seu argumento. Tá. Mas ateu você não pode ser se você tem esse primeiro ponto como base. Tá? Segundo ponto, base dos 4 que eu vou falar aqui hoje. A filosofia ateísta já nasce morta. Né? Por quê? Se tiver correta, porque há a possibilidade do ateísmo estar correto, pessoal, mas se tiver correto o ateísmo, no final das contas, o que vai acontecer quando a nossa carne sucumbir? Um belo dia que a terra há de nos comer. O que acontecerá? Não acontecerá nada. A gente simplesmente perde a consciência e a gente não vai conseguir comprovar nada dessa natureza. Né? Mas digamos que alguma religião está certa, ou digamos que todas as religiões estão erradas, mas mesmo assim existe um mundo espiritual, existe um Deus ou alguma coisa do tipo. Tá? Pelo menos na morte a gente saberá. Se por enquanto a gente não tem como provar isso e nenhuma religião consegue provar de fato seus deuses, mas pelo menos na morte a gente vai encontrar a resposta, porque a gente vai se deparar num outro plano, né? A gente vai descobrir que existe vida espiritual. O nosso espírito vai sair do corpo e a gente vai ter consciência disso. Mas se o ateísmo estiver certo, como é que a gente vai ter consciência de se a gente estava certo no final das contas, sendo ateu? Não tem como. Veja que isso é completamente diferente da aposta de Pascal, tá? A aposta de Pascal é uma coisa covarde. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisa. Porque eu comprovar que eu estou certo vai mudar a minha vida agora. Eu posso estar errado. Eu vivo com essa dúvida, não tem um problema nenhum nisso. Agora, tem benefícios em você não acreditar em divindades nenhuma e não seguir religiões nenhuma. Você é muito mais livre na vida que você tem agora, que você sabe que tem. Então, essa vida todo mundo sabe que tem. Você deixa de viver mais preso pelas algemas da religião, que diz que você não pode beber, tem religião que você não pode se vestir de certa forma, tem religião que proíbe você amar a pessoa que você quer. Então, nesse quesito, é muito mais vantajoso não ter divindades nenhuma crença em divindades. É muito mais vantajoso você viver a vida que você tem, mesmo que você não consiga realmente comprovar que você estava certo. Você pode conviver
simplesmente com a ideia de que você nunca vai saber. Isso não vai mudar em nada a nossa visão. Eu acho que isso não vai tirar em nada, não vai diminuir em nada a visão ateísta da coisa. Ah, você nunca vai comprovar que você está certo. Tá bom, a gente vive assim, não tem problema nenhum. Quem realmente tem que se preocupar com a visão certa, que a visão que eles defendem é a correta, é o religioso, porque eles vivem a vida que tem hoje, essas vidas que eles têm agora, em função dessa ideia. Aí eles deixam de viver, eles perdem tempo indo para a igreja, eles perdem tempo acreditando em coisas sem evidências, baseado em uma suposta vida eterna, num futuro após a morte. Se eles morrerem, eles vão perder a vida atual, porque eles vão perder tempo, vão perder dinheiro, vão deixar de ser realmente livres para ser presos a uma ideia de um Deus, uma ideia religiosa. Então, se o ateísmo não tem como provar, a gente consegue conviver com essa dúvida sem problema nenhum, não vai mudar em nada. O mais importante é a vida que a gente tem agora. Então, é isso. Então, para mim, isso não diz nada contra o ateísmo. O que é a aposta de Pascal? Isso não é a aposta de Pascal. Muita gente confunde, tá? Muita gente confunde. Pega direitinho o que é a aposta de Pascal e pega o que eu estou falando aqui agora. Se o ateísmo estiver certo, nós nunca saberemos. Logo, como é que eu posso fazer parte de uma filosofia ao qual ela, por si própria, ela nunca poderá ser provada? Eu não vejo problema nenhum nisso. Sendo que ela já me traz benefícios agora. Eu não estou tendo uma filosofia que vai me dar benefícios após a minha morte. Então, se o que eu penso hoje me traz benefícios agora, é algo imediato, é algo que eu já posso usufruir, vale a pena. É racional você pensar assim. Agora, eu viver com o intuito de uma suposta promessa após a morte, isso é irracional, porque eu vou deixar de ter a minha vida agora para apostar numa vida que eu nem sei se vai ter depois da morte, numa vida, num lugar espiritual, igual você está falando, Vinícius. Então você vê que mesmo esse seu argumento não é bom, mesmo que eu nunca tenha como comprovar que o ateísmo é verdade, eu consigo ter benefícios nessa vida. Para mim já basta, eu não preciso ter uma vida pensando num futuro que eu não sei se vai chegar. E é isso que você faz aqui, você fala que não é uma aposta de Pascal. Pode até não ser exatamente a mesma reformulação da aposta de Pascal, mas é bem parecido, né? O que acontece do existir do ateísmo é o seguinte, que aí a nossa terceira base argumentativa para isso, tá? Que é o seguinte, abre aspas, olha só, abre aspas nesse raciocínio. A religião não prova Deus, logo não existe nada. Por isso sou ateu. Percebeu o engano? Vou repetir. A religião não prova Deus. Logo, não existe nada. Por isso, sou ateu. Vamos aqui tentar, né, explicar o argumento aqui do Vinícius. Né? A religião ele não consegue provar os seus deuses arrogados. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, a partir daí você dizer que não existe nada, é outra coisa totalmente diferente. Eu acho que isso aqui fica bem fácil de entender. Se você é ateu porque você não vê evidências, você rejeita a ideia de deuses, beleza? Agora, você afirmar que não existe Deus nenhum, a gente não tem base para afirmar isso porque a gente não tem como comprovar. A gente não conhece todos os locais que existem, a gente não tem o dom da onisciência para saber tudo que há e afirmar que não há um Deus. Se você afirma que não existe Deus, logo o ônus da prova vai cair sobre você e você, um religioso, pode questionar você. Então prove que você está falando que não existe Deus. E a gente tem que rever isso. Então, para que você não caia nesse problema de ter que provar do que o ônus da prova caia para você, você não afirma que não existe Deus. Você fala, não há evidências satisfatórias e eu rejeito essas ideias simplesmente por isso. Você está justificado em continuar sendo ateu e você não precisa ter o ônus da prova. O ônus da prova vai continuar para o religioso que afirma que há. É bem simples, uma outra argumentação que o Vinícius traz aqui que eu também não achei que é bom, não rebate o ateísmo. Então,
você vê que até agora os argumentos que ele trouxe até o momento não são bons argumentos para você decretar que o ateísmo é menos racional do que o agnosticismo. Então você vê que a posição dele de agnóstico aqui, sobre essas ideias de deuses revelados, será que ele tem também essa mesma opção, essa mesma visão quando os deuses são revelados, os deuses do cristianismo? Ele acabou de fazer uma crítica no vídeo aqui, né, que é do Mateus 10:8 lá, que os religiosos não cumprem. Mas se você é agnóstico, você também não deveria fazer essas críticas, Vinícius, porque você está tomando partido. Se você não sabe se sim ou não, então se mantenha neutro, sei lá, não crie, não faça juízos de valor. E você faz aqui no vídeo a todo momento, né? Você tenta ser isento, mas basta fazer uma análise simples para ver que isento aqui não tem nada. Você sai do agnosticismo a toda hora para fazer críticas ao ateísmo e tomando juízos de valor. Se você não tem provas que refutem o ateísmo, não evite fazer julgamentos, e você faz julgamentos a todo momento. Percebe o engano? Ou seja, é o eterno apêndice do que a religião diz. Tanto é que o ateu, quando rejeita a ideia de Deus, ele se apega à ideia de Deus construída pela religião. Por exemplo, o cristianismo aqui no Ocidente, né? Não, eu não aceito essa ideia de Deus. Como é que pode um Deus que não sei o que... Ele pega, claro, do ponto de vista hipotético também. Eu entendo que é uma crítica hipotética muitas das vezes, né? Os modus operandi desse Deus judaico-cristão e julga que não existe nada. Só que nem... Aqui, novamente, o espantalho. Ele, novamente, porque você pega o cristianismo, pega o Deus judaico-cristão, vê contradições, realmente é contraditório a ideia de um Deus cristão existir, tem várias problemáticas, e para esse tipo de Deus você pode ser ateu. Ele já alega que nós afirmamos que não existe nada, são coisas totalmente diferentes, né? Não são todos os ateus que fazem isso, né? Ele coloca todo mundo na caixa, que é o que ele mais faz nesse vídeo. Você vê que o vídeo dele tentando rebater o ateísmo, até o momento ele não trouxe nenhum argumento realmente que seja bom. É só espantalho, é só colocando as pessoas numa caixa fechada. É isso, cara. Ele diz que é agnóstico, mas a todo momento ele deixa o agnosticismo de lado, essa posição, e toma partido, faz juízo de valor a todo momento. Esse é o vídeo do Vinícius César criticando o ateísmo. É mais um problema dele com os ateus do que com o ateísmo. Isso aí é bem simples. É problema que ele teve com outros ateus, e ele critica agora o ateísmo, né, para tentar atingir esses ateus. Eu acho que isso não é nem honesto intelectualmente. Ele deveria pegar, citar nomes das pessoas que ele quer fazer as críticas, que seria mais correto. Fulano de tal, ele age assim, fulano de tal, ele age assim. Agora, colocar todos uma classe de pessoas e fazer essas críticas é meio genérico, né? Então você vê que não faz nem sentido, né, pessoal? Todas as ideias de Deus são parecidas com a judaico-cristã, né? Principalmente se você for estudar ali o que diz o pensamento mais deísta da coisa, né? Mas aqueles deuses fora de religião. Aí sabe o que os ateus dizem? Esses deuses fora de religião são abstratos, não interessam ao debate. Claro que é conveniente, né, dizer isso, que não interessa ao debate, porque, obviamente, eles não poderiam julgar a não existência. Aí sabe o que uma pessoa racional faz? Quando você está debatendo essas ideias de deuses abstratos, como você fala, Vinícius? Você toma a posição do agnóstico e tá tudo bem, continua bola para frente, você não vai estar sendo irracional e nem vai estar sendo contraditório com a sua visão ateísta. Eles vão julgar o quê? Os modus operandi desses deuses religiosos, que são deuses totalmente com características humanas. Então eles conseguem refutar facilmente aquilo ali, né? Porra, Deus fazia maná cair do céu na Bíblia e agora deixa a criança passar fome na África? Pá! Refutei a religião, refutei o cristianismo, logo sou ateu. Então fica muito fácil para o ateu. Se ele for defender uma ideia metafísica fora da religião, ele se embanana todinho. Caduca a ideia do ateísmo. Aí é uma discussão diferente, Vinícius. É uma discussão filosófica a respeito da ideia de um Deus, ou de uma ideia de um Deus filosófico. A gente pode debater isso também. Só que ninguém vai decretar, vai bater o martelo e vai dizer que isso não existe, ou vai bater o martelo e vai dizer que isso existe. Eu acho que
uma pessoa que é honesta intelectualmente, você vai chegar a essa conclusão simples assim. É um saco furado, não tem sustentação nenhuma. É por isso que eles fogem disso e atacam que, não, esses deuses aí em particular não interessa. Porra, isso é uma carência absurda de filosofia. Vocês concordam comigo? Então tá aí. O quarto ponto que eu tenho para falar para vocês é o óbvio, né? O fato de não ter, vamos dizer, provas da existência de algum deus ou do mundo espiritual, provas cabais, que eu até concordo com isso, não existe provas cabais, né? Pelo menos não que eu saiba, não que eu tenha tido contato. Então, o fato de não existir provas cabais da existência do mundo espiritual de deuses não implica que realmente não exista. Já começa por aí. Você quer ver uma coisa? O mundo microscópico. Na Idade Média, eles não sabiam que existia vírus e bactérias, essa porra toda. Eles pensavam até que as vítimas lá da peste bubônica, eles pensavam até que as vítimas lá da peste bubônica vinha pelo mau cheiro, né? Eles não sabiam que existiam as bactérias, os vírus, né? Mas já existiam. Não importa o que a humanidade sabe ou não sabe, domina ou não domina. O que é. Né? Então o fato da gente hoje não conseguirmos vislumbrar nada nesse sentido de forma cabal, não quer dizer que não exista. Já começa por aí também. Isso é óbvio. Né? Então pode ser que um dia a gente chegue numa condição de se provar isso aí. De se provar Deus, de se provar deuses, sei lá, o mundo espiritual. Pode ser também que a gente nunca chegue, né, Vinícius? Mas o debate vai continuar sendo válido. Até você continuar sendo ateu não vai te trazer mais... não vai te tornar mais irracional do que uma pessoa que é religiosa ou de uma pessoa que é agnóstico. É apenas um ponto de vista, é apenas uma posição que a pessoa pode optar, mas isso não vai trazer irracionalidade nenhuma para a pessoa. E os argumentos que você trouxe aqui, sinto muito, Vinícius, eles não são bons argumentos para você bater no ateísmo e dizer que o agnosticismo ele está acima, ele está um nível superior ao ateísmo. E mesmo que esteja, vamos supor que o agnosticismo seja um pouco mais racional, legal, tudo bem, você pode ainda assim continuar sendo ateu sem problema nenhum. O que você faz aqui é do alto do agnosticismo que você se encontra para decretar que ser ateu não faz sentido. Isso você está tomando um partido como se você conhecesse toda uma realidade e se você já tivesse alguma evidência que existe um Deus. Isso você não tem, Vinícius. Então, suspenda o juízo e não faça juízos de valor. Não sei, não sabemos. Entende? Por isso que a questão mais, se você for ver, a questão mais científica da coisa, mais filosófica, mais bem alicerçada na filosofia, mais bem alicerçada na ciência e mais alicerçada no empirismo é o agnosticismo e não o ateísmo. O ateísmo não é ceticismo. Aí é que vocês se enganam. Ateísmo não é ceticismo. Essa é a chave mestra para você entender esse assunto. Ateísmo, ele afirma, tanto quanto o religioso. Não afirma não, Vinícius. Isso aí é você que está criando isso da sua cabeça. O ateísmo ele é apenas a rejeição da ideia. Criaram uma preposição que deuses ou deuses existem e pessoas rejeitaram. Falam assim, não, eu rejeito essa preposição. Ele não está dizendo que Deus não existe. Tanto é que não há argumentos contra a existência de Deus. Não existe esse tipo de argumento. Existem argumentos contra um argumento que é a favor da existência. Criaram argumentos dizendo que existe Deus e a partir daí a gente fez uma análise, né? Os ateus fizeram uma análise, pessoas racionais fizeram uma análise e criaram argumentos que pelo menos tentam trazer problemáticas nesses primeiros argumentos a favor da ideia de Deus. É simples, cara. Eu acho que se você quer criar um espantalho para bater nesse espantalho, vai funcionar com quem é muito leigo, quem não entende um pouquinho de lógica. A gente está chegando aqui no final do vídeo do Vinícius, eu não vou deixar o final, porque ele já falou aqui os pontos principais, ele vai falar mais do mesmo. Esse aqui é o vídeo do Vinícius, é um cara que já foi
um militante ateu, mas que por motivos aí que eu penso que é mais pessoal, né, motivos que ele teve alguns problemas de relacionamentos com outros ateus, hoje ele é um cara que tem problemas, né, com a ideia do ateísmo. Ele faz essas críticas justamente para tentar atingir esse pessoal aí do ateísmo. O ego desses pessoal aí é grande pra caramba. O do Vinícius nem se fala, cara. Porra. Então ele faz esses vídeos aí para tentar responder ou refutar o ateísmo, mas até o momento ele não vai conseguir. Ele não tem como provar que a ideia ateísta está errada em si só. Para fazer isso ele vai ter que trazer bons argumentos, vai ter que trazer algumas evidências que ninguém conseguiu. Ele vai ter que provar que há um Deus. Mesmo ele sendo agnóstico, para ele provar que o ateísmo está errado, tem que haver um Deus. Mesmo ele sendo agnóstico, será que ele é agnóstico com os deuses revelados? Né? Ele fez críticas aqui no vídeo a deuses revelados. Ele tomou partido de novo. Mas até o momento ele não trouxe argumentos nenhum aqui que realmente trouxesse algo comprometedor e que é irracional ser ateu, né? É isso aí, galera. Deixa o comentário de vocês embaixo aí do vídeo, o que vocês acharam desse react aqui do Vinícius César, e até mais.